de compliance e integridade, ele me dá a possibilidade de conversar de ferramentas de gestão de riscos que são aplicáveis, como eu comentei com vocês, tanto na questão do Proética, como para qualquer outra parte da empresa. E aí, o que a gente está se propondo? O que eu estou me propondo a conversar hoje com vocês, que eu acho que é fundamental, até para vocês terem um entendimento melhor do Proética, do que é uma empresa Proética, e como fazer a correlação da gestão de riscos, ou seja, de um assessment de gestão de riscos, para o Proética, né? Então, o que eu vou falar hoje com vocês? Empresa Proética, requisitos e detalhes gerais, que isso é importante, até se algum de vocês não conhece como funciona o jogo do Empresa Proética, né? Jogo no sentido das regras, de como ele é determinado. O assessment em gestão de riscos propriamente dito, usando o software Aperisoft. Um exemplo prático, ou seja, como e qual é a potencialidade do tratamento dos dados via o software e o fluxo detalhado do processo para a obtenção do resultado desejado. Qual é o resultado desejado, obviamente? Para que a empresa colete os dados, para que a empresa tenha as informações necessárias e que venha, no final do processo, ter e ser uma empresa proética. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Se vocês quiserem participar, o chat está franqueado para qualquer um participar. Vocês fiquem à vontade. Qualquer dúvida, podem me perguntar. O máximo que pode acontecer, caso não haja tempo, em função do nosso tempo realmente ser curto ou por algum motivo eu não saiba responder, eu tenho o contato de vocês, depois eu vou fazer questão de entrar em contato pessoalmente com cada um de vocês. Tá bom, pessoal? Antes da gente mergulhar no assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma brevíssima apresentação da BRA. Para quem não conhece a empresa, a BRA ela fica no centro do Rio de Janeiro, ela fica na Avenida Rio Branco 123, nas salas 1801 a 1803. E o que nós fazemos efetivamente? A BRA é uma empresa de certificação, consultoria, treinamentos, auditorias e inspeções. Esse é o nosso business, vamos dizer assim. Isso é o que nós sabemos fazer e o que nós somos especializados em fazer. E dentro dessa nossa especialização, nós temos um escopo bastante variável e até o nosso diretor executivo, que é o Thiago Martins, ele até gosta de falar que a gente, na verdade, é uma boutique no sentido de trabalhar especificamente em assuntos e em áreas que não são, vamos dizer assim, comoditizadas, né? Então, por exemplo, você fala em certificação. Nós somos uma certificadora? Sim, nós somos, mas nós não fazemos certificação de ISO 9001, sem desmerecer a ISO 9001, muito pelo contrário, inclusive, o meu background profissional foi baseado na ISO 9001. Porém, é algo que a gente entende que no mercado já está extremamente concorrido, já tem diversas empresas certificadoras que trabalham. Então, como é que nós nos organizamos, né? Para cada área, para cada escopo que vocês estão vendo aqui, nós temos um gerente especialista que tem a função e que tem o expertise de dar uma atenção especial aos nossos clientes. Tá? Então, por exemplo, nós temos consultoria para cadastro e qualificação de clientes, isso é uma parte fundamental do nosso escopo e algo que tem crescido muito atualmente. Consultoria para aprovações de modelo e método, certificação de sistema de gestão de corrupção, treinamentos e gap analysis em compliance, que no caso o gestor, o gerente sou eu, e até fazendo uma apresentação um pouquinho mais detalhada do meu currículo, eu sou advogado de formação, mas literalmente pendurei a minha gravata há aproximadamente 15 anos, onde eu comecei a trabalhar mais diretamente com gestão empresarial. E aí com área de sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão relacionado à segurança, meio ambiente, saúde ocupacional e também na área de compliance, anticorrupção e, mais recentemente, governança. Eu sou pós-graduado em Direito Ambiental, de Gestão de QSMS e na área de compliance sou especialista formado pelo IBP com auditoria, sou auditor, sou formado sou auditor na norma ISO 37001, que trata especificamente de antissuborno, né? Então, pessoal, o que é relevante passar para vocês dos nossos outros escopos, né? Nós temos também a certificação de conselheiros de administração consultivos. Nós fechamos a primeira turma
agora em maio. Foi muito interessante, porque foi no meio da pandemia, foi um desafio tremendo que a gente teve, mas realmente deu certo, foi um formato muito interessante que a gente conseguiu desenvolver e com resultados muito positivos, uma turma excelente de alunos, é até uma heresia falar alunos, porque a maioria das pessoas só C-levels em empresas. Vamos abrir, já tem inscrições abertas para a próxima turma em setembro. Certificação de conselheiros consultivos, que é essa turma que eu comentei com vocês, certificação de luminárias, consultorias e auditorias de processo, certificação de equipamentos EX, conteúdo local, atestados de comissionamento e inspeção de conformidades. Então, para cada um desses escopos, nós temos gestores específicos, liderados pelo Thiago Martins, que é o nosso diretor executivo, e havendo uma necessidade, e logicamente que o nosso tema hoje vai ser o Assessment em Gestão de Riscos para o Proética, mas havendo uma necessidade ou dúvidas relacionadas a qualquer outro desses escopos, a gente tem uma pessoa específica para poder atender vocês, tá? Pessoal, entrando então, mergulhando no nosso tema específico, o que eu trouxe aqui para vocês? Não sei se vocês já tiveram acesso, né? Já têm um conhecimento do que vem a ser o cadastro do Proética, né? Do Empresa Proética. E a principal pergunta que eu respondo quando entro em contato com a BRA, até pelo fato da gente ser uma certificadora, é o seguinte: Arthur, o Proética é uma certificação? Essa é a primeira pergunta que faz, né? Porque existe muito essa dúvida e paira sempre esse questionamento. Não, mas é uma certificação porque a gente manda documento, eles analisam, e aí fica aquela ideia do processo do Proética ser uma certificação. Não. O Proética, ele não é uma certificação. Esse é o primeiro item que vocês precisam entender. O Proética, ele é uma iniciativa realizada pela CGU, tá? Que vem, isso eu estou resumindo porque está descrito aí no slide para vocês, tá? Que vem a promover a consolidação, ela vem a presentear, a promover de fato para que as empresas do Brasil, as empresas brasileiras, independente do porte, se é um porte pequeno ou um porte grande, venham a ter uma implementação e um desenvolvimento dos seus programas de integridade. Então, a CGU, por ser, obviamente, um órgão estatal e por ter o peso de ser a Controladoria Geral da União, o que ela fez? Ela criou, juntamente com o ETOS, né, que é o sistema ETOS, um cadastro nacional para empresas comprometidas com a ética e a integridade. Esse é o termo específico. É uma iniciativa do Instituto ETOS e da Controladoria Geral da União. Então, ele não é uma certificação, é uma iniciativa do Instituto ETOS junto com a CGU. E o que ela objetiva, pessoal? Qual que é o objetivo que eu estava comentando com vocês anteriormente? Consolidação e divulgação dos nomes das empresas que adotam voluntariamente medidas reconhecidamente desejadas e necessárias para que se crie um ambiente de integridade e confiança nas relações entre o setor público e o setor privado. Então, essa é a ideia geral. O objetivo geral da CGU e do Instituto ETOS é justamente a consolidação e a divulgação do nome das empresas. Tá? E como é que vocês participam? Vocês como empresas, vocês querendo participar, como é que vocês fazem? Depois eu vou detalhar isso para vocês para ficar mais claro. Para participar, é necessário que a empresa possua uma série de ferramentas para prevenir a corrupção internamente. O exemplo mais clássico, um código de conduta, políticas de auxílio ao poder público no combate à lavagem de dinheiro, sistema de controle interno de auditorias, entre outros. Tá? Então, o primeiro item que eu gostaria de passar para vocês não é uma certificação, é uma iniciativa da CGU junto com o Instituto ETOS, que visa a consolidar a divulgação dos nomes das empresas que voluntariamente adotam as medidas que são reconhecidas e desejadas e necessárias para que se crie um ambiente de integridade e confiança nas relações do setor público e do setor privado. Ok? Então,
Proética é isso. A ideia geral é essa. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Passando dessa primeira parte do que vem a ser o Proética, como que o Proética é realizado? Ou seja, como que ele ocorre? Quais são os requisitos básicos? Como é que vocês entram efetivamente na participação do Proética? Como é que vocês fazem, né? Como é que vocês, como empresa, vão se organizar para fazer? Bom, o primeiro passo são os requisitos de admissibilidade. Esse é o primeiro aspecto. Por quê? Porque vocês precisam passar por esses requisitos de admissibilidade para que a CGU possa analisar a documentação de vocês. E o que venham a ser esses requisitos de admissibilidade? São avaliadas apenas as empresas que cumpriram os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 9º do regulamento. O regulamento do Proética tem lá todas as informações e o artigo 9º ele diz. Mas, basicamente, o que ele informa? Que são, de fato, os requisitos básicos. Tá, pessoal? Responder o questionário de adesão, enviar no prazo e comprovar as informações. A empresa tem que ter a certidão de regularidade fiscal, certidão de regularidade do FGTS-CRF, certidão de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, participar do Pacto Empresarial pela integridade e contra a corrupção do Instituto Etos, que eu citei anteriormente para vocês, um código de ética ou documento equivalente, e o nada consta nos cadastros 6, SEMP e o CEPIM. Tá? Então, pessoal, como nós vamos falar hoje especificamente do Assessment de Gestão de Risco para uma empresa proética, eu não vou entrar muito no mérito dessa parte mais burocrática do início dessa habilitação da empresa, porque se vocês, na empresa de vocês, já têm o costume de participar de cadastro de grandes empresas, essas informações eu acredito que não haja muita dúvida para vocês. Caso vocês venham a ter dúvidas, depois a gente pode conversar, não tem problema nenhum. Mas é só para vocês terem uma ideia inicial de como é de fato a regra do jogo. Ela existe, ela tem que ser cumprida. Isso tudo antes da gente ver de fato os itens que a CGU solicita e que a empresa ela tem que mandar e a CGU analisa. Tá bom? E por último aqui, não estar participando de negociação para celebração de acordo de leniência ou respondendo a processo administrativo de responsabilização de que trata a lei anticorrupção. Tá? Então esses aqui são os requisitos básicos de admissibilidade. Dando um segmento aqui, vocês têm o quê? Bom, passada essa primeira fase, a gente tem que se inscrever no Proética. E como é que é essa inscrição no Proética? Para vocês terem uma noção global de como funciona. É um passo a passo, isso aqui é informação do próprio site da CGU, tá, pessoal? Isso aqui é uma tela printada do próprio site da CGU. Você tem um formulário, você vai acessar o sistema, você tem que preencher a análise de perfil, questionário de avaliação, você tem que enviar os dados, né? Após concluir o perfil e questionário de avaliação, você tem que enviar os dados até a data final de inscrição. Depois, você, obviamente, vai aguardar a aprovação, vai ser feita pela CGU a análise, né? E você vai aguardar a aprovação do comitê gestor para ver como foi a sua pontuação, e essa pontuação é feita por cada área, que nós vamos ver como é essa pontuação no próximo slide, e caso aprovado, você assina o termo de compromisso com a ética e integridade e passa a ser uma empresa proética, que é esse selinho que a gente está vendo aqui no alto dessa tela printada. Tá bom, pessoal? Então, assim, a grossíssimo modo, é isso e até mesmo é essa informação que a própria CGU passa no site. Ou seja, vocês têm todo um passo a passo que vocês têm que cumprir, tá? Bom, agora eu vou me ater à parte que é a principal. Por que é a parte principal? Porque é exatamente isso aqui. Eu não vou entrar no mérito nem da parte documental, se a empresa possui processo, se a empresa não está com a documentação, aquela documentação que a gente viu no início, ok, porque aquilo ali é um critério básico e aí a gente não tem nem como avaliar. São documentos básicos da empresa. Eu vou me ater mais a essa parte de compliance e integridade, porque
que é isso aqui, efetivamente, levando em consideração que aquela parte inicial vocês possuem, que a empresa não tem nenhum daqueles itens não conformes, vamos dizer assim. Isso aqui que eu acho que é justamente o filé mignon da nossa apresentação e que eu acho que vai trazer uma visão diferenciada para vocês quando vocês verem a aplicabilidade de um software relacionado a isso, de um software parrudo, de um software muito bom. Bom, pessoal, como é que funciona? Como é que a CGU estruturou? A CGU, ela estruturou a análise da documentação, que é aquela que vocês vão ter que encaminhar para a CGU. Como é que ela fez? Ela pegou um documento, ela passa um questionário de avaliação para as empresas, e esse questionário de avaliação, ele é subdividido em 6 grandes áreas. Essas 6 grandes áreas possuem uma subdivisão em diversas perguntas, diversos questionamentos. Então, se você for somar questão por questão, salvo engano, dá um total de 55 questionamentos. Se entrar no mérito, que é da área 1 tem 20, da área 2, desculpa, da área 1 tem 13, da área 2 tem 20 questionamentos. Se você for colocar em número geral de questionamentos, vocês vão ter que responder e comprovar documentalmente aproximadamente 55 perguntas. É lógico que muitas dessas perguntas, como são da mesma área e de assuntos correlatos, vocês possivelmente irão comprovar documentalmente com o mesmo documento. Por exemplo, nós temos o Código de Ética. O Código de Ética é um documento que responde a nível do programa de integridade muitos questionamentos, porque ele contém uma informação detalhada de diversos pontos de um programa de integridade, né? Então, muitas das vezes, aquelas questões que são feitas da área que fala de políticas e procedimentos, por exemplo, você, com o Código de Ética, que é um documento só, você vai conseguir responder muitas perguntas. Só que, logicamente, o seu Código de Ética tem que estar pronto e completo. Mas esse é outro aspecto, só para vocês terem uma noção. E aí, como que a CGU fez? A CGU, ela deu uma pontuação para cada área. Ela deu uma pontuação para cada área, então ela dividiu lá a área 1, comprometimento da alta direção e compromisso com a ética, 25 pontos. Área 2, políticas e procedimentos, 25 pontos. Área 3, comunicação e treinamento, 15 pontos. Área 4, canais de denúncia e remediação, 20. Análise de riscos e monitoramento, 10. Transparência e responsabilidade social, 5. E aí o que ela fez? O somatório dessas, a pontuação, né, o somatório tem que dar 70 pontos ou mais. Porém, a cada área, a empresa não pode tirar um mínimo de 40% em cada área do questionário. Ou seja, não adianta você, por exemplo, tirar 25 pontos em compromisso da alta direção. Isso, pessoal, eu estou me atendo 100% ao critério da CGU. Aqui não há nenhuma regra de valor se concordo ou não concordo a essa pontuação. É algo estritamente relacionado ao que a CGU propôs e ao que nós estamos conversando aqui, né? Se há uma discordância ou não, isso são outros 500 que, quando você institui qualquer forma de pontuação, sempre há a possibilidade de ajuste. Mas aqui é algo extremamente objetivo, tá? Então, o que ela fez? 6 áreas, pontuação, somatório igual a 70 ou mais, porém, cada área não pode dar menos de 40%. Tá? E essa é a regra do jogo. Só que, o que acontece? Você não tem como saber, ou você não tem como se preparar para o recebimento dessas informações, porque você vai participar de forma voluntária, você vai se inscrever, vai gerar a documentação e vai aguardar o resultado. Então, como é que você vai medir? Como é que você vai se preparar? Ou como é que você, empresa,
vai verificar internamente se você está... Pô, eu tenho 24 pontos, eu tenho 15 pontos em comprometimento da alta direção. É lógico que eu que trabalho com compliance diariamente, para mim é até complicado, já que a gente fala tanto de cultura de integridade, já que a gente fala tanto de desenvolvimento, de ética, de cultura, é difícil, às vezes, a gente tentar racionalizar a ponto de falar, bom, a gente só tem 20 pontos em cultura de compliance, ou você tem o comprometimento da alta direção, ou você não tem. Só que se você consegue trazer, e aí é o grande diferencial que eu gostaria de passar para vocês, uma metodologia de gestão de riscos aplicável à metodologia do Proética, como a qualquer outra medição de gestão de riscos, você consegue quantificar para tentar se preparar internamente para participar do Proética e ter uma ideia mais objetiva e pensar o seguinte, bom, eu tenho aqui, eu acho que eu consigo, porque possivelmente eu vou, pela minha análise interna, pelo meu gap analysis, que é o que a gente fala, eu consigo chegar a uma pontuação como essa análise da CGU. Tá? Então, isso é que eu queria deixar para vocês. Apesar de ser um critério objetivo em uma matéria que muitas das vezes é subjetiva, que é o de você ter que pontuar comprometimento da alta direção e compromisso com a ética, por exemplo, comunicação e treinamento. Você fez o treinamento ou você não fez o treinamento? É sim ou não? É satisfatório? Que até a própria determinação da CGU, quando ela manda o relatório para a gente, porque a gente tem um acesso aos relatórios das empresas já no final do processo. E o que é interessante passar para vocês? Vocês estão vendo aqui, pessoal? Proética 18, 19. Antigamente, o Proética era anual. E uma das funções dele ter passado, e é o último slide que eu vou passar para vocês, de forma a cada 2 anos, é porque, de fato, a procura das empresas é muito grande e a CGU realmente fica difícil da CGU fazer essa análise, até de ter braço para fazer essa análise. Então, a CGU ela faz de 2 em 2 anos. Então, imagina você se preparar para algo que é de 2 em 2 anos, você não se preparar adequadamente e, de uma certa forma, dar um chute no escuro, sem ter uma avaliação objetiva antes de submeter à CGU, sem ter a menor noção de que, bom, em comprometimento da alta direção, eu acho que eu consigo ter um mínimo de 40 pontos, ou eu acho que eu vou conseguir fazer 20 pontos. Então, essa metodologia de assessment, de gestão de riscos, a gente consegue objetivar para vocês, antes, obviamente, de vocês colocarem a documentação para a CGU, porque o relatório que a CGU vai passar para vocês é o seguinte: sim, não, satisfatório, 20 pontos, não está, passou, é uma empresa considerada proética, e vocês vão ver. São 27 ou 28 empresas que foram agraciadas no ano passado, de 300 e poucas que deram entrada. Então, assim, e a tendência é que cada ano aumente o número de inscrições. E vocês também vão perceber que a maioria das empresas são empresas de porte muito grande, que já tem uma cultura de integridade há muito tempo implementada e, obviamente, um sistema muito robusto. Tá? Então, essa é a ideia geral. A regra do jogo da CGU é essa. Pontuação objetiva, 70 na média e mínimo, 70 na média não, 70 no somatório e mínimo de 40%. E aí, como é que fica? Foi o que eu passei para vocês. Como é que é esse questionário de avaliação? Que é o filé mignon que eu conversei com vocês anteriormente. É um conjunto de perguntas divididas em 6 grandes áreas. Comprometimento da alta direção e compromisso com a ética, 13 perguntas. Políticas e procedimentos, 20 perguntas. Comunicação e treinamento, 5 perguntas. Canais de denúncia e remediação, 8 perguntas. Análise de risco e monitoramento, 3 perguntas. Transparência e responsabilidade social, 6 perguntas. Então, é a partir desse questionário de avaliação que vocês, empresas que estão buscando virem a ser uma empresa proética, vão ter que trabalhar para gerar documentos
e caso eu não tenha falado anteriormente, é bom frisar, é uma análise documental, não há, pelo menos a regra do jogo até o ano passado foi essa, as inscrições, pelo menos no site da CGU, ainda não foram abertas para essa próxima temporada, que vai ser 2021. A ideia é que ela se abra agora, no meio do ano, e vá até o início do ano que vem, com a divulgação no final de 2021, mas com questões da pandemia a gente não sabe. Mas, enfim, não há uma auditoria in loco, é uma análise documental, mas o fato é que vocês têm essa quantidade de perguntas a serem respondidas e serem evidenciadas objetivamente. E aí eu pergunto para vocês, tá, pessoal, se a gente estivesse numa aula aqui normal, eu ia franquear e até gostar que vocês colocassem no chat para a gente poder discutir e, caso vocês queiram, fiquem à vontade, que é até bom para a gente trocar informações sobre. O que é um assessment em gestão de risco? Por que eu estou colocando esse questionamento? Porque ele é importante para fazer um fechamento do que vem a ser o assessment para a nossa realidade do Gap Analysis, né? Do Gap Analysis e do Empresa Proética. O assessment de gestão de riscos, e aí uma questão a nível mais global, como qualquer assessment de gestão de riscos, ele é uma análise sistemática de todos os aspectos relacionados, o qual identificará aquilo que é suscetível de causar lesões ou danos, bem como a possibilidade de os perigos serem eliminados. Então, o que a gente da BRA, junto com o suporte da RPM3, que é o Gary e o Killan, que eu já comentei que estão participando, estão nos dando o prazer de estar conosco aí nesse webinar, junto com o software Aperisoft, nós estamos trazendo aí para o mercado. É justamente poder identificar aquilo que é suscetível de causar lesões ou danos, né? Obviamente, dentro da nossa realidade da empresa proética, bem como a possibilidade dos perigos serem eliminados, ou seja, é colocar isso tudo que a gente viu de requisitos dentro de uma sistemática de gestão de riscos, de um software poderoso para, de fato, dar uma ferramenta de gestão para vocês, que possivelmente são os compliance officers da empresa, são diretores da área de compliance, são analistas, para que possam se preparar e chegar na submissão da documentação do Proética com uma certeza de que, bom, pela documentação aqui, pelo como a gente fez no software, eu acho que a nossa probabilidade, da forma como a CGU costuma analisar e da forma como a gente rodou no software, levantando todos os perigos, levantando todas as possibilidades e todos os riscos, eu acho que a gente tem uma possibilidade de X pontuação, ou até mesmo para você verificar o seguinte: não estamos ainda preparados para fazer o Proética esse ano. Então, a gente submeter a documentação agora vai ser um tiro no pé. Isso, pessoal, para empresa proética como para qualquer outra funcionalidade, tá bom? Que envolva gestão de riscos. E por quê? Qual é o seu uso em relação a uma empresa proética? E aí agora eu queria trazer para vocês justamente o software, que na verdade eu não vou entrar no software especificamente, porque a manuseabilidade do software é nossa especificamente. Vocês, como possíveis clientes, vocês nos informam para a gente utilizar o software e a gente faz o Gap Analysis, né? Mas eu queria mostrar para vocês aqui a RPM3, que é a empresa em que o Gary e o Killan são os responsáveis, para que vocês possam ter uma noção de como essa empresa ela é parruda, ela traz um controle, um software, justamente a própria página inicial dele já diz, controle de riscos para maximizar a performance. Então, é uma empresa americana, como eu falei, o Gary está nos Estados Unidos e o Killan fica no Canadá, e tem um know-how fantástico. Aqui tem todas as informações. Se vocês tiverem depois interesse em conhecer o software deles, o site deles é RPM3 Solutions,
né, aqui todas as empresas. O Gary é o CEO da empresa e o Keelan, eles trabalharam diretamente conosco na implementação e até mesmo de todo o conhecimento que nós temos dentro desse software. E aqui para poder mostrar para vocês, por exemplo, nós somos hoje os representantes no Brasil e na América do Sul da própria RPM3. Isso nos orgulha muito, porque o software é um software extremamente robusto e vocês vão verificar. Isso aqui é só para vocês terem uma noção do site. E o que eu queria passar para vocês, pessoal? A versatilidade para analisar riscos quantitativamente e qualitativamente. Por quê? Porque esse software, ele passa exatamente isso. Ele consegue fazer análise de risco de maneira quantitativa e qualitativa, utilizando uma metodologia, um modelo de risco, tipo de risco associado e a definição do universo do risco, escopo legal e regulatório. Ou seja, o que seria esse escopo legal e regulatório? Quais são os requisitos que o Proética nos solicita? Justamente aquelas 50 e poucas perguntas, né, que o Proética nos necessita. Nos questiona. A gente pega aqueles questionamentos e insere dentro do software. Para quê? Para aquilo ali gerar justamente um banco de dados de informações para que a gente possa efetivamente trabalhar. Tá? Roteiro de ações, um mapa de riscos, que é o heatmap. Um heatmap, matriz de riscos, nível de maturidade e o plano de ação. Ou seja, para que eu vou fazer uma análise profunda de todos esses itens se não vai me gerar um plano de ação? Por que isso não vai ser feito? Para que eu vou fazer uma gestão de risco se, no final das contas, não vai me gerar um plano de ação completo, com todas as informações necessárias que um plano de ação tem que ter para que eu possa saber quem vai fazer, quanto vai fazer, qual o valor que isso vai me custar? Será que, de fato, aquilo ali é interessante para mim no momento? Vocês viram lá que o Empresa Proética tem uma pontuação. Eles têm uma linha de corte, vocês vão ver aqui no próximo slide, de 40%. Será que para mim vale a pena para uma empresa Proética, tá, pessoal? Não necessariamente para um sistema de compliance de um modo geral, mas será que vale a pena eu gerar um plano de ação que vai ser, de repente, custoso para algo que hoje eu estou tendo uma média de 65 de atendimento que para o Proética atende, para o meu sistema de gestão de corrupção ou para o meu sistema de integridade, tem que melhorar, porque 65 ainda falta muito para 100. Porém, para o Proética atende. Né? Na verdade, seria interessante você ter um 70, porque 70 é a média. Mas, enfim, isso tudo vocês têm que analisar. E o software te dá essa possibilidade. Isso é que é o mais interessante. Vantagens. Análise dos elementos de forma priorizada, buscando a otimização dos recursos da organização. Então, isso é fundamental. E como eu apresento isso para vocês? Que eu acho que é importante, até para, antes de passar o fluxo de como essas informações correm no sistema, é importante mostrar para vocês como isso é mostrado. Simplesmente, pessoal, isso é que é mostrado para vocês. Ou seja, a CGU, quando passa um gráfico para vocês no final do processo do Proética, a CGU ela quer verificar o grau de implementação de vocês. Ela não está ali para fazer uma análise, para fazer um gap analysis, nem nada. E não é nem também a figura delas, tá, pessoal? Ela ali está para fomentar as empresas a terem atitudes, a terem um programa mais robusto, etc. e tal. Mas ela não está ali também para fomentar e nem para ser uma empresa que faça qualquer tipo de alteração nos seus programas. Mas olha o que a gente apresenta para vocês. Todas as áreas diferenciadas, as áreas extremamente específicas, tá? Aqui, com a pontuação de acordo com a pontuação do Proética, mas a gente coloca no sistema de acordo com a sua necessidade de gestão de risco. Arthur, mas eu preciso fazer isso para a gestão de riscos financeiros da empresa. Faço. O software faz. Ah, mas de que SMS? Porque a minha empresa opera em
Em plataformas da Petrobras, faz. O que você precisa? Você precisa alimentar. Nós precisamos alimentar o software para ela te dar essas informações. Então, vocês estão vendo aqui a linha vermelha, que é justamente a linha de corte do 70 da própria CGU, que é o somatório de 70 que eles fazem. Então, aqui eu tenho todas as áreas devidamente descritas e aqui eu já tenho as áreas que eu, como gestor, vou ter a obrigação de atingir primeiro, que são as áreas 3, 4, 5 e 6 no nosso exemplo aqui, porque elas estão abaixo dos 70 pontos, né, do somatório de 70 que a CGU determina. Então, isso já vai te dar, antes de você submeter a documentação para a CGU, uma visão muito clara do que, de fato, vocês vão precisar atingir. Então, aqui vocês veem, por exemplo, a área 2 ela está consolidada, mas ela explode aqui em diversos subitens que são, de fato, as perguntas que são feitas para cada área. A gente consegue estratificar uma a uma do que é o atendimento dentro da nossa expertise, como conhecedores do que o Proética necessita, da forma que o Proética analisa. Tá bom, pessoal? Então, esse é o impacto que o próprio software nos dá. Ou seja, ele demonstra aquilo que a empresa precisa. Que é aquele impacto. Nossa, eu estou aqui com vários itens abaixo de 70. Então, esses itens aqui são os itens prioritários que eu tenho que atender para poder passar no Proética, para poder melhorar a minha pontuação. E, logicamente, que é muito melhor vocês fazerem isso antes do que esperar a nota da CGU, porque essa nota da CGU você simplesmente não passa. Tá? Porque vocês têm aqui vários itens, como essas duas áreas aqui especificamente, que estão abaixo do 40%. E 40%, como eu falei ali, é corte e a empresa automaticamente não está habilitada. Tá bom? E por que isso é importante? Como é que o software faz isso? Porque o software ele é desenhado num conceito de estabelecer o contexto, identificação, análise, avaliação, resposta, ação e monitoramento. Esse é o fluxo, essa aqui é a tela principal do software, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção. O software faz esse desenho, nós conseguimos fazer dentro do software esse desenho de estabelecer o contexto. Qual é o contexto? Proética. Nesse nosso exemplo aqui. Eu quero ser uma empresa proética, então eu quero colocar a documentação no Proética. Então eu tenho que pensar no contexto do Proética. Identificação. São todos os itens relacionados ao Proética. Então nós temos que pensar na identificação de todos os itens do Proética. Análise. Bom, o que eu tenho que fazer com essa análise? É a documentação, não tem jeito. A empresa ela tem que nos passar, da mesma forma que ela vai passar para a CGU, a empresa ela tem que passar para a gente a documentação que ela tem. E isso é um trabalho que nós fazemos dentro do nosso expertise. A avaliação, que também é a mesmíssima avaliação dentro do conceito que a CGU faz. Resposta, ação. Qual é a resposta? É aquele quadro, efetivamente, que eu passei para vocês. Olha, o cenário de vocês é esse aqui. Esse é o cenário de vocês, assim vocês não passam. Resposta. Ação. Qual é a ação para isso? Quem vai fazer, como vai fazer, é um plano de ação, como eu imagino que vocês já tenham visto na vida profissional de vocês. Encaminhamento de e-mails, quem vai fazer, recursos, quanto de custos. E isso é muito importante porque vocês verificam, muitas das vezes, a preocupação desnecessária com itens indeterminados, o gasto de energia com itens que muitas vezes não são necessários, porque você não tem toda essa definição, você não tem todo esse detalhamento de informações. E a empresa gasta tempo e dinheiro com determinados itens que ela tem uma visão só macro e ela não vai no calcanhar de Aquiles que é necessário para ela atuar. Lista das áreas. Aqui é um relatório um pouquinho mais objetivo. Políticas e procedimentos, ou seja, todos aqueles itens das áreas, o número de requisitos e aqui a nota de cada um. Objetivo claro e mensurável. Isso é o objetivo, isso é aquilo que a gente passa para o nosso cliente. Objetivo claro e mensurável. Por quê? Porque o Proética é assim.
O Proética pegou algo que muitas vezes é subjetivo, como eu conversei com vocês, o que é o apoio da alta direção? Poxa, eu tenho ou não tem, mas a regra do jogo deles é algo subjetivo, 70 pontos está dentro, menos de 70 no total não está, e 40% está fora, então vamos criar critérios subjetivos e mensuráveis. Aqui eu vou passar para vocês rapidamente como que a gente chegou nesses resultados, tá? Porque vocês vão ver que existem muita interação nossa como fornecedores desse serviço e para vocês como clientes, e aqui eu estou tendo essa liberdade de colocar vocês como clientes, para vocês verem que a interação efetiva de vocês é fundamental, mas a mão na massa mesmo é nossa a nível de gerar essa documentação do sistema. Então, o que acontece? Vocês têm um formulário, inicia o processo distribuindo a pesquisa para o cliente, e é o formulário, eu tenho que passar isso para vocês. Vocês preenchem o formulário, que aí a gente precisa dessa informação, lógico. Preenchimento de informação tendo por base a mesma sistemática da CGU, a gente não inventa a roda, não tem porquê. Alimentação das informações para gerar a correta análise e interpretação qualitativa e quantitativa. Esse formulário é enviado para a gente começa com isso a desenhar o sistema, análise, obviamente, o sistema, no caso da... A gente já tem no nosso sistema vários sistemas pré-definidos. O Proética já é um sistema que já está pré-definido porque já é uma metodologia que a gente já vende como serviço, tá? Análise das evidências, seguindo, exportar para a lista mestra, e é todo um serviço que nós vamos fazendo. Compilar lista de documentos, análise de evidências, enviar e-mail ao cliente, a solicitação de documentos, e aí a ação que vocês como clientes vão tomar. Nós disponibilizamos, obviamente, isso tudo é confidencial, para que vocês postem extremamente objetivo, extremamente organizado no Dropbox, que é o que a gente utiliza, a documentação por item. Então, não há uma dúvida no sentido de que vocês postem documentos, toma aí 200 documentos civis. Não. Tem que haver essa organização, porque até mesmo essa organização para a CGU é importante na análise. Não adianta também vocês chegarem e postarem 200 documentos numa única pasta que vai estar equivocado. Isso não vai estar correto. Então, a própria forma e a própria organização de como fazer a postagem é fundamental. Tá, pessoal? É muito importante. Então, vocês vão postar essa documentação para a gente e aí segue todo o fluxo, né? Submeter a documentação fornecida, análise das evidências, a gente vai começar a trabalhar nisso, classificar as evidências, ou seja, tem todo o nosso trabalho dentro do software, que hoje já está setado para dentro do caso do Proética, até a gente chegar na parte mais final do software, que é a revisão do painel, selecionar os requisitos que precisam de correção, ou seja, os gaps. O que seria esse gap? Plano de correção dos gaps. Aí a gente vira e chega justamente ao plano de ação. Foco na área e requisito que efetivamente gera risco para a sua empresa não ser reconhecida como empresa proética. Todas as funcionalidades de um plano de ação. Aqui é apenas um exemplo, tá, pessoal, de como esse plano de ação ele pode ser feito. Ele vai ter as ações, ele vai ter o responsável, ele vai ter o status, ele vai ter o custo. Então, esse plano de ação ele é configurável para que vocês possam ter todas as informações gerenciais e com ela vocês possam tratar efetivamente e colocar a mão na massa do trabalho mesmo, de realmente buscar uma efetividade e uma mudança no sistema visando a obtenção do Proética. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Já chegando aqui no final da apresentação. Além disso tudo que eu conversei com vocês, já imaginando no ambiente do Proética, outras funcionalidades e opções. O sistema, a gente pode gerar uma série de relatórios, exportando para o Excel, exportando para o Word, criando indicadores que já são pré-setáveis. Então, o que acontece? Vocês querem ter uma noção do andamento da área 3, específica, que vocês imaginam como sendo o calcanhar de Aquiles da área 3. Vocês podem gerar um formulário em Word, por exemplo,
marcar uma reunião de análise crítica com a direção e pontuar, olha, esse é o andamento da área 3. Essa área 3 está difícil por causa disso, daquilo outro. Você pode gerar o seu próprio acompanhamento em cima desse relatório, anexar o plano de ação e, com isso, você ter uma análise gerencial sobre esse assunto. Isso tudo você pode fazer. Como também você tem formas diferenciadas de demonstrar o atendimento ou não de cada área. Tudo de uma forma simples, mas objetiva. Então, aqui vocês têm nesse quadro, nesse retângulo embaixo, você tem a qualificação que a gente colocou como boa, satisfatória, fair e sem ser satisfatória, dentro do critério do Proética, e a gente consegue colocar a quantidade de itens que atingiram ou não essa especificidade. Então, vocês podem virar e falar o seguinte, caramba, tem uma aqui que o critério foi baixíssimo, que é o que não está satisfatório. Então, vamos atuar nela primeiro. Quantos itens são? São 9. Então, vocês têm isso tudo muito bem definido. Mais uma vez, pessoal, dentro do relatório que o Proética passa para vocês, não há essa definição. O Proética vai simplesmente dizer o seguinte, nota 5, reprovado. Não há uma definição clara e objetiva, área a área, item a item, de gaps, de definição, de pontuação e, principalmente, até porque não é o objetivo deles. Eles estão ali para pontuar algo da empresa, né? Eles estão lá para reconhecer a iniciativa das empresas, diferente da gente que está aqui como um prestador de serviço para auxiliar as empresas a chegarem a esse objetivo. Tá? Então, essas são mais umas funcionalidades. Tem muitas empresas que preferem utilizar o Excel e o Word, ou pegarem o Excel e o Word e colocarem dentro dos seus sistemas. Isso também pode acontecer. E aqui, antes da gente chegar realmente no final da nossa apresentação, algumas funcionalidades gerais do software. Por quê, pessoal? Porque esse software, como ele é muito parrudo para a gestão de riscos, ele não é aplicado apenas e tão somente à empresa Proética. Tá? A empresa Proética é algo que a gente desenvolve, principalmente por eu ser o gerente, né, de compliance e integridade, e eu já ter feito um trabalho junto com o Gary e com o Killen para setar o sistema com todas as informações relacionadas ao programa Proética. Porém, ele pode ser utilizado dentro dessa metodologia que eu conversei com vocês para todo e qualquer assessment em gestão de riscos. Tá bom, pessoal? Por quê? Porque ele tem registro de eventos de risco, como está aqui, está em inglês, mas acredito que não seja difícil de vocês entenderem. Ele é totalmente customizável. Tá? Ele tem uma ferramenta patenteada, tem vários indicadores analíticos, ele é compatível com diversas aplicações, então ele é uma ferramenta extremamente robusta. Ainda mais, pessoal, eu até deixei para falar isso no final da apresentação, dentro de um cenário que nós estamos vivendo, que é esse cenário dessas incertezas relacionadas ao Covid. Se vocês tiverem a oportunidade, vejam no nosso canal no YouTube um bate-papo que eu tive com o Thiago Martins, que é o nosso gerente executivo, que a gente conversou por mais de 1 hora sobre gestão de riscos. E aí, sobre as questões relacionadas ao Covid, né, mas foi um evento tão catastrófico que o que adiantaria a empresa ter uma gestão de riscos? Né? Aí a gente se pergunta, mas imagina quem não tinha nada. Se para quem tinha uma gestão de riscos, por mais simples ou ainda em introdução ou ainda em desenvolvimento, foi difícil, imagina para a empresa que simplesmente não monitorava nada relacionado a riscos, seja riscos de segurança, riscos de internet, a gente tem aí a LGPD, enfim, com todas essas confusões relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados, né, de começa, não começa, enfim, isso é um outro assunto. Mas imagina se você não tem nada. Então, mesmo que a empresa tenha algo ainda em desenvolvimento relacionado à gestão de riscos, ela já tem alguma coisa. Então, um software poderoso com relação à gestão de riscos é fundamental, pessoal, e é muito importante, principalmente nessa realidade que a gente está vivendo de Covid, que
a gente está inserido, tanto eu como todos vocês, o próprio Gary, o próprio Keelan lá nos Estados Unidos também estão vivendo todas essas questões. Enfim, mas eu fiz questão de trazer, dentro desse nosso bate-papo, nesse formato de webinar, algumas funcionalidades desse software. E, para finalizar, queria só mostrar para vocês resultados da empresa Proética. Ou seja, a gente falou isso tudo para chegar nessa última parte para vocês e mostrar o seguinte. Olha as empresas proéticas do biênio 18 e 19. E a quantidade de empresas, por exemplo, em 17, que em 18 e 19 não foi ainda informada a quantidade de empresas que solicitaram, mas em 17 foram solicitadas 337 inscrições, pessoal. E a média sempre ficou nessa de 20 a 30 aprovações, ou seja, de empresas que foram reconhecidas como proéticas. Então, vocês imaginem se essas empresas tivessem a oportunidade de, antes de efetivamente submeterem a documentação para a CGU, que elas pudessem aplicar essa metodologia de gestão de ética, de gestão de riscos, dentro da sua documentação, para que pudessem fazer uma análise aprofundada, porque é de 2 em 2 anos. Então, se você, de repente, posta a documentação sem ter muito conhecimento, até mesmo de como o processo do Proética funciona, a possibilidade de você, de repente, só ter daqui a 2 anos uma outra possibilidade de ser reconhecido como uma empresa proética, a gente sabe o peso desse reconhecimento no mercado, é um reconhecimento muito importante, ainda mais vindo da CGU, é muito importante. Tá bom, pessoal? Queria agradecer enormemente a participação de todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? O meu e-mail é arthur.dorigo@bracertificadora.com.br. Qualquer dúvida, se vocês quiserem colocar aqui no chat, fiquem à vontade. Eu vou deixar ainda o chat aberto por mais alguns minutinhos. Queria agradecer ao Keelan e ao Gary. Thank you, Gary and Keelan, to join me in this webinar. It's a pleasure to me, and everything that I know about the software is for your help, and I'm very glad to know that you stay with me in this webinar. Thank you so much. Muito obrigado, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. E nos vemos no próximo webinar. Nós teremos um próximo webinar na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Tá ok, pessoal? Um forte abraço a todos vocês e um excelente resto de semana. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.